Fala, galera, um ótimo domingo pra gente. Vamos lá. Análise de ações para semana. Temos aí alguns papéis que o pessoal, na verdade, uma pessoa só do grupo do Telegram mandou vários. Eu coloquei só mais uns, os principais aqui, Petro e Vale, para a gente analisar, né? Antes disso, vamos começar aí pelo Ibov, tá? Ibov que deixou uma formação de topo no semanal em uma região, eu quis deixar o gráfico assim para vocês conseguirem enxergar a mesma coisa, tá? Então, em uma região de resistência, né? Eu venho falando muito do teste que o Ibov tinha que fazer no 120 mil, o que já aconteceu, mas a gente observando aqui consegue perceber que essa é uma região bem importante de resistência e com essa formação de topo que teve no semanal, se a gente perder o 116.559, confirma o topo e abre espaço para uma correção. Esse Fibo aqui, ele é do principalmente do gráfico diário, mas se a gente for pegar pelo semanal, na confirmação desse topo, né, e traçar o Fibo dessa pernada de alta, que foi o que anulou a tendência baixista aqui, ou o pivô de baixa, né? No semanal, a gente tem outros pontos de referência bem interessantes aqui. O mais interessante no momento seria o 108.750, que é a região do gráfico diário que eu venho falando que se o Ibov perder em linha reta, né, se cair direto e perder o 108.700, anula todo o movimento de alta. Então, assim, pode vir testar essa região, até passar um pouquinho para baixo e tal. A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Não é tão preciso quanto a gente gostaria que fosse. Mas é uma região importante, porque no semanal também, né? Ele tá com a média de 200 e a média de 21 nessa região e é a retração de 50% de FIBO. Então, jogando para o gráfico diário, ó, seria a perda do início do mês de junho. No dia 1º, dia 31 de maio, perdeu aqui a mínima do último fundo, né? O que tinha anulado momentaneamente a tendência de alta e logo dia 1º de junho pediu desculpa, né? Um termo que a gente brinca aqui na sala e voltou a subir, voltou a entrar em tendência aí. Então, se hoje o mercado viesse corrigir até esse ponto, olha como a média de 200 no diário também está próxima, né? Tá 1.000 pontos acima aí do que no semanal. Seria uma região bem interessante para o Ibov pegar o fôlego e aí tentar romper, né, os 120 mil, quem sabe chegando na máxima histórica novamente lá na casa dos 131 mil, beleza? Dólar. Dólar continua pesado, né? E nessa semana aqui foi mais uma semana aí negativa para o dólar. Essa fechou 0,22 de queda, mas mesmo assim, né, foi uma semana negativa aí. Um movimento bem direcional do dólar que tem espaço para chegar nos 4.750. Eu vinha falando 4.722 para quem me acompanha, mas quando o dólar troca de vencimento, ele atualiza os valores, né, por causa dos juros futuros, se você ainda não sabe. E então muda, né? Todo mês muda os números aqui, né? Mudam os números de referência, tá bom? Então 4.750 seria esse no momento. Aí a gente analisando o índice financeiro, a gente vê que também formou um topo diferente do Ibov, assim, né? Ó, que bom, diferente não, tá bem parecido, um pouquinho só acima, mas tá numa região de resistência também, então formou um topo, abre espaço para essa correção. O índice de consumo, aqui sim, esse sim é diferente, né? Porque anulou recentemente a tendência de baixa e agora precisa dessa correção para formar um fundo mais alto, né? Do que esse aqui de março e tentar, quem sabe, um pivôzão de alta, abrindo espaço, né? Para testar aqui a casa dos 3.700 e aí, junto com a média de 200 aqui, o topo de março de 2022 na casa aí de 4.250 pontos. Então, uma correção não seria nada mal agora para permitir, né, um movimento de pivô aí mais para frente, tá? Eu coloquei Vale na lista, né, para a gente analisar, um papel muito importante e importante também pela situação aqui do gráfico semanal que tocou na média de 200 recentemente, né, na semana do dia 29/5 e agora na semana aí, fechamento do mês de junho, ou seja, um mês depois, voltou para testar essa região, fechou na mínima da semana, né?
Então, bem pesado aí. Lembrando que amanhã, segunda-feira e terça é feriado nos Estados Unidos. Então a gente deve ter um início de semana bem enroscado por aqui. É, falta de liquidez e tal. Então, assim, tu tem que tomar um pouco de cuidado nessa semana, tá bom? De qualquer forma, se vale eventualmente conseguir formar um fundo nessa região, consegue também aí, quem sabe, um movimento aí de correção dessa pernada de baixa tão forte que aconteceu. A gente percebe no gráfico de Vale, ó, um movimento lateral, né, conhecido como um caixote. Desculpa, conhecido como um caixote, né, em jargões de mercado aí, que é um movimento onde bate em alguns pontos, né, um movimento de retângulo também chamado, e volta para outra direção. Então, uma situação interessante para a gente acompanhar. Petro teve uma queda mais acentuada na sexta-feira, porque anunciou aí a redução da gasolina. Não sei, não é só esse, né? Não foi só esse o motivo, aliás. De qualquer forma, também deixou uma formação de topo aqui no semanal que abre espaço para uma correção. Correção interessante em Petro para a gente acompanhar. Poderia vir mais ou menos na casa dos 26 e pouco, 27 aqui para continuar o movimento altista, tá? Pode tranquilamente pelo semanal chegar até a casa dos R$ 24 para formar o fundo. R$ 24, a gente está falando aqui de uma correção forte de 18% mais ou menos, tá? Então, cuidado os comprados aí, os teimosos nos papéis, tá? Cirela tá rompendo uma região de resistência, né? Então tinha deixado um topo aqui e acabou indo embora essa semana. Tá com um alvo bem interessante para cima, aqui na casa dos 24,30. Mas não tem como comprar agora, né? O papel que já fez, pivô de alta, também a gente pode usar a referência de fundo duplo, que foi, tá querendo confirmar esse padrão agora. Mas de qualquer forma, o alvo do pivô aí já foi atingido, né? Um dos alvos. Então não dá para comprar, precisa também esperar uma correção que a gente não sabe quando que vai vir, né? Pode começar a partir de agora, dessa semana aí. Leve também, ó, papel muito forte, né? Tá muito forte. É uma empresa bem interessante e desde 98, basicamente, né, entrou numa tendência de alta e sofreu junto com as crises mundiais e tal, mas é um papel que se recupera de forma rápida, né? Então, tá na máxima histórica. Aqui, máxima histórica é difícil falar alguma coisa, é tentar carregar semanalmente aqui. Tá interessantíssimo. Precisaria de uma correção também para pegar mais fôlego, né? Mas a gente não sabe até onde vai antes de iniciar essa correção. Tentar segurar o máximo que puder. A gente tem a Tupi, que está enroscado também numa região de resistência, né? Essa faixa dos 25, R$ 26 aqui. Tem esse topo dos 27,70 para testar. Precisa ficar acima dele. E aí vai testar os 30 conto ali para tentar ir embora, né? Máxima histórica. Então tá próximo também. Mas aqui, mais uma vez, né? Sim, os papéis estão muito esticados, né, galera? Então não dá para ficar abrindo compras aí. O semanal, muito menos. No diário, às vezes, corrige um pouco, chega num ponto de suporte, forma fundo e tal. A gente consegue entrar, mas no semanal tá excelente para quem pegou o início do movimento. Tasa, aqui um pouquinho mais enroscado, né? Tentou formar esse pivôzinho aqui para romper, não teve força ainda. De qualquer forma, a média de 21 vem apoiando o preço aqui, o que ainda permite, né, essa nova tentativa aí de romper a casa dos 16 e pouco. Quem sabe ir testar lá os R$ 18, que seria o próximo alvo, né? O papel que tá bem lateral já aí há um tempinho e se a gente for pegar o movimento do mercado, está um pouco atrasado. Então, quem sabe, vale a pena acompanhar, talvez até no gráfico diário. Não tem nada por enquanto, mas vale a pena começar a acompanhar, colocar no radar de vocês para eventualmente aí conseguir pegar algum início de movimento, tá? Aí a gente tem o NIP, né, que teve uma correção mais forte, o NIP aí desde o final do ano, desde novembro fez um movimento baixista aqui e agora o papel que tinha deixado esse topo, que seria uma possibilidade de continuar a tendência de baixa, conseguiu confirmar um pivôzinho de alta, chegou bem perto aqui de uma resistência, né, 83,20, mas também é o tipo de papel que tem tudo para voltar para a tendência de alta
porque entrega isso já há um bom tempo, né? Então vai para quase 10 anos aí, conseguindo entregar um resultado muito bom, claro, sempre oscilando, só que não anda numa direção só, né? É renda variável, o nome já é explicativo, mas bem legal. E quem está comprado é tentar ver como é que se comporta aí perto de 84, R$ 83, para tentar talvez uma parcial, alguma coisa assim, e depois tentar carregar lá para máximo histórico ou a renovação dela, né? Itaúsa no semanal também, ó, vem subindo há bastante tempo, é, deixou uma formação de topo no semanal aqui com doji, então a gente já percebe que o volume no semanal diminuiu nas 2 últimas semanas. Isso indica que o mercado pode ter iniciado essa compra aqui, veio carregando, veio aumentando o volume nessa puxada, e agora chegou no momento que talvez eles comecem a realizar um pouco, ou diminuam um pouco a frequência de compras aí, porque já deu uma boa esticada, então podem tentar fazer o papel corrigir para gerar novas oportunidades, tá? E aí é onde a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que perceber isso pelo gráfico. Não temos o capital que esses grandes operadores têm, não temos todas as informações que esses caras têm, mas a gente tem o gráfico que muitas vezes não sinaliza o que eles estão fazendo, mas basta ter a condição técnica de enxergar isso, né? Iniciante não consegue. Então, cuidado aí em ficar querendo adivinhar padrão. Bradesco chegou muito perto da média aqui de 200 do semanal, e também deixou uma formação de topo, né? Um papel que em novembro do ano passado aí teve um gap de baixa muito forte no diário e conseguiu agora, né, recentemente também anular esse movimento baixista e precisa uma correção para pegar impulso e aí tentar romper essa 200 e voltar a entregar os bons resultados que é comum nesses bancos, né? Nesses bancões aí brasileiros. Se a gente afastar o gráfico, é nítido como é importante investir, para quem tem carteira de longo prazo, investir em grandes bancos brasileiros, né? Os grandes bancões aí continuam sempre entregando ótimos resultados. E aí a gente tem Chus, né? Chus é um papel com uma liquidez um pouco menor, mas também veio muito tempo aqui lateral e agora conseguiu romper essa semana, fechou bem, 9,3 de alta. Um papel bem interessante também, é uma empresa bem interessante também. E aqui mais um papel que eu vou ter que repetir, né? Conduzir, galera. Que é conduzir, tá? Idealmente poderia ter corrigido, testado aqui os R$ 5 como um suporte, não fez, mas continua sendo esse o objetivo para quem quer pensar numa compra nesse momento. Se o papel der uma esticada mais forte, aí quem sabe a gente fica de olho um pouco mais para cima aí, numa correção para tentar comprar. VEG fechou sexta-feira legal, 2% de alta. No semanal, VEG tá bem enroscado aqui, também tá num caixote. Se eu colocar o gráfico mais perto, a gente consegue perceber essa situação, né? Então o VEG vem segurando, não formou fundo no semanal, mas eu acredito até por essa condição do papel estar lateral, ele possa sim voltar a subir para testar a região dos R$ 40 novamente. E vamos ver se no gráfico diário permite aí nos próximos dias uma compra para nós. Acho bem difícil, porque sexta esticou bem, mas ainda assim vale a pena a gente acompanhar de perto, porque é um papel sempre interessante, né? Porto Belo, ó, fez uma pernada de baixa muito forte, né, desde outubro de 2022. Agora iniciou uma correção dessa pernada de baixa, confirmou o topo nessa semana que terminou aqui em junho. De qualquer forma, bateu na média de 21 e defenderam um pouco a região. Esse movimento do papel, se não esticar demais nessa semana, poderia formar um candle bem pequeno no semanal aqui, mais perto da mínima, aqui do 6,50, 6,60. Pode ser, né, a condição aí de pivô para a gente pensar numa compra nesse papel. Mas, por enquanto, graficamente aqui, a gente pode entender que estão tentando empurrar para baixo, tá? Se vier para baixo, se perder o 6,40 aqui, nós poderemos ficar de olho
para um fundo duplo, que seria um outro padrão de reversão, né? Para pensar nessa compra no gráfico semanal. Lembre-se, estou analisando o gráfico semanal, tá? Então, é uma situação interessante aqui para a gente acompanhar também um pouco mais de perto aí nas próximas semanas. E aí temos Ambipar, então, que formou um candle bem forte nessa semana. O papel está muito judiado, né? Muito amassado aqui. Recentemente renovou a mínima histórica, né? Em março de 2023. Então, vem no movimento lateral. Parece um padrão técnico, né? Esse retângulo, movimento lateral, caixote, acumulação, tem vários nomes para a mesma coisa. Ele indica um padrão de continuação. O que seria continuação? Perder isso aqui e continuar caindo. Mas, que é o que eu falo, né? Para quem tem um pouco mais de experiência, para quem tem já a técnica bem apurada aí, a gente começa a observar que se os vendedores pararam de empurrar o papel para baixo, pode ser que os compradores acordem e falem, bom, já que vocês não querem mais derrubar o papel, a gente vai começar a se posicionar na compra. E aí aparecem oportunidades. Então, para quem está posicionado em Ambipar, para quem quer se posicionar em Ambipar, está mostrando mais ou menos essa situação para nós. Que pode ser. O mais importante numa condição dessa é que a gente já sabe onde está o stop. Então, sempre que a gente vai pensar numa operação e o stop ele está nítido, já é uma operação interessante para a gente começar, para a gente dar continuidade à análise. O problema é quando a gente não sabe onde está stop. Aí é sempre aquela história de, eu vou colocar stop onde eu acho, não sei o quê. Só que aí você faz isso, o papel vai buscar aquele ponto, aí você já começa a usar outra referência, porque você não admite tomar stop, e aí as coisas dão errado, né? Então, quando a gente pensa numa operação e o stop está muito claro, já começa a ficar mais fácil da gente pensar e montar uma estratégia operacional nesse ativo. Então, é o que eu vejo em Ambipar. Por enquanto, tá? Não vou fazer nada, até porque essa semana deu uma esticada muito forte e estragou qualquer condição que eventualmente eu pudesse pensar. Mas é uma situação importante aí, principalmente por parte educacional, né? Para você que quer aprender a fazer sozinho também, ou sozinha, né? Pode entender quando você observar esse tipo de movimento, tá? E aí a gente vai para o mercado lá fora, né? O S&P fechou muito forte, confirmou o topo no semanal e já estopou, vamos dizer assim, os vendidos, né? Tá bem forte, bem interessante aí. Nasdaq também confirmou o topo no semanal, mas já voltou a subir, não teria dado stop, né, para os vendidos, mas já fechou legal. A Alemanha aqui também, eu vinha comentando, né, uma correção na Alemanha era muito normal. No semanal a gente nem enxerga essa correção, foi uma semana aqui mais pesada, mas já bateu em pontos de suporte no gráfico diário e está querendo voltar a subir. Vamos observar isso, né? A Alemanha abre amanhã, quem não abre é os Estados Unidos, nem amanhã nem terça. O petróleo Brent, mais uma vez, segurou na casa lá dos 71,5, é a quinta vez que tenta perder essa região e não consegue. E aqui o raciocínio é parecido com o que eu falei de Ambipar. Se os caras não querem mais empurrar o petróleo para baixo, pode surgir alguma oportunidade aí para quem está pensando em comprar. Aqui é o minério nos Estados Unidos, né? Abrindo um espaço de correção. E a China, ó, que tá bem difícil ali, né? Porque a China está em tendência de baixa e tal. Mas a China está próxima de um suporte e tem conseguido segurar. Então, não pode perder os 3.775, tá? Se perder, começa a abrir alvo para testar aqui a mínima de outubro de 2022, a faixa dos 3.500 pontos. Beleza? Bom, é isso. Nas criptos, a gente tem um topo duplo aqui em Bitcoin por enquanto, né? Então, tá trabalhando numa região interessante, mas está formando o topo duplo, não tem como negar isso. Ethereum aqui confirmou um novo fundo nessa semana, então tá um pouquinho diferente de Bitcoin, né? Bitcoin que deu uma esticada mais forte. A gente tem Binance Coin com fundo formado, não confirmou. Então pode acontecer isso ao longo dessa semana. E Solana que deu uma puxada bacana nesses últimos dias, ó, tinha confirmado fundo na semana anterior e deu continuação aqui ao movimento, tá? Então, várias criptos aí numa situação parecida, né? Mana, tá bem amassado aqui, a gente vê
Os papéis estão bem amassados, mas também formaram um fundo duplo na mínima de 2023, né? Alguns deles, então padrões aí interessantes para a gente acompanhar nos próximos dias, beleza? É isso, galera. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Bom, lembrando, né? A gente teve um mês de junho excelente aí, maravilhoso. Fechamos com quase 16% de retorno nas nossas operações swing trade, sem fazer loucura, sem nada. Então eu convido você que por acaso começou a acompanhar a participar disso, né? A gente está com um resultado melhor do que todas as casas de análise brasileira e as maiores casas de análise. Nós estamos acima de todos eles. Qualquer grande casa de análise aí que você recebe as recomendações gratuitamente, nosso resultado na comunidade é melhor, tá? Então, preste atenção sempre nessas coisas. Um grande abraço, uma ótima semana. Fui!